Saiu uma pesquisa recente que um CMO, um diretor de marketing, dura 1 ano e 8 meses aproximadamente. É. Então aqui a gente já vê um negócio que destoa. Putz, deve ser chato trabalhar com medicamento. Zero, não é nada chato. Eu acho que tem muitos desafios, são mercados mega dinâmicos e eu também acho que a indústria farmacêutica há 10 anos atrás mudou completamente do que a gente vê hoje. A gente tem um posicionamento de preço premium em quase todas as categorias que a gente joga. Hoje eu tenho uma honra, o privilégio de receber aqui a Mariana Bueno, que é a diretora de marketing de Health da Reckitt. São 14 anos, uma empresa gigantesca, com diversos produtos já muito bem estabelecidos no mercado, cada um com seus desafios. O segredo é sempre manter a novidade, né? Difícil uma empresa que consegue crescer com o EBITDA, entregar resultado e ainda prezar para a qualidade. Eu sou marketing, você é jurídico, o outro é regulatório, o outro é trade marketing. Qual que é o objetivo de todo mundo aqui? Vender. O consumidor não acredita mais em tudo que ele ouve, né? A gente aprendeu que o consumidor brasileiro também não gosta muito desse estilo de comunicação mais americana, né? E uma época a gente foi com uma campanha que a gente queria ensinar a consumidora e falar, o que você acabou de falar, não faz isso não, que vai dar errado. As pessoas não gostam de ouvir que elas estão erradas. Como marketing e inovação conversam juntos em uma empresa global, sendo que você tem características locais. Porque o Brasil é um dos países mais relevantes, né, para a Reckitt como um todo. A cultura, ela é exclusiva, ela não é inclusiva. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, de falar, agora eu vou desligar do trabalho e vou aqui assistir meu Netflix e ficar tranquila. Eu não consigo fazer isso. E a corrida, ela tem sido aí um aliado dos profissionais de marketing para não deixar essa galera pirando com tanta coisa para fazer no dia. Esse negócio de como você é boa em tudo o tempo todo, não é verdade. Às vezes, os pratinhos caem. Sim. Bom, tem pessoas que simplesmente não quebram, elas trabalham sob pressão durante anos, lideram times gigantescos, têm uma rotina que é quase sobre-humana, a gente estava falando isso aqui em off, e ainda assim conseguem manter uma constância com elegância, buscando saúde mental mais equilibrada. Isso não acontece por acaso. Hoje eu converso com alguém que vive exatamente o que para mim é um extremo paradoxo, né? 14 anos da mesma empresa, 2 mundos que são completamente diferentes dentro da Reckitt, vocês vão conhecer agora. Maratonista, para variar, todo profissional de marketing hoje, essa turma está correndo. Enfim, alguém que não abriu mão aí de ser uma pessoa tanto inteira no trabalho quanto fora dele. Hoje eu tenho uma honra, o privilégio de receber aqui a Mariana Bueno, que é a diretora de marketing de Health da Reckitt. Falei certo? Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Falou certo. Prazer, Rafa. Obrigada por me receber. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito Vamos bom. lá. Muito bom. Olha, a gente estava conversando aqui em off e eu acho que a corrida, ela tem sido aí um aliado dos profissionais de marketing para não deixar essa galera pirando com tanta coisa para fazer no dia, né? Para mim é exatamente isso. Comecei na pandemia, que acho que a gente estava um pouco mais pirado. Isso. E aí, desde então, eu não parei. Então, eu sempre fiz esporte, na verdade. E aí, corrida entrou na minha vida aí, lá em 2021, 2022. E aí, não consegui parar, porque me faz muito bem, exatamente isso. Então, agora é mais um pratinho para equilibrar, mas é isso, é um pratinho positivo. Muito bom. Agora, Mari, vendo essa rotina toda sua, né? São 14 anos, uma empresa gigantesca, com diversos produtos já muito bem estabelecidos no mercado, cada um com seus desafios. Eu costumo dizer que são várias empresas, né, dentro de uma, nesses casos. Como que você mantém essa sua energia, né, além da corrida, estando em um mesmo lugar, sempre entregando em alta performance? Tem algum segredo para isso? Eu acho que o segredo é sempre manter a novidade, né. Acho que, assim, eu tô há 14 anos na Reckitt, mas é o que você falou, são várias empresas dentro de uma empresa só,
E a Rect está sempre se transformando também. Então, eu já passei por diversas fases dentro da mesma empresa. Antigamente, quando eu entrei em 2011, não existiam divisões, né, na Rect. Era uma coisa só mesmo, só divisões por marcas e assim a gente tocava o negócio com o mesmo centro de distribuição, mesmo tudo. E aí depois a companhia foi evoluindo, adquirindo novas marcas. Acho que por ser uma empresa global também, né, vem uma diretriz de estratégia que também muda ao longo do tempo e vai acompanhando as tendências de mercado. E a Rect é uma empresa muito financeira também, né? Apesar de ser uma empresa de bens de consumo, é uma empresa que se importa com rentabilidade. Então, isso também vai puxando as decisões e acho que também a forma como a empresa se organiza e como prioriza os investimentos. Então, foi meio isso que foi acontecendo comigo também. Eu trabalhei bastante tempo, 7 anos mais ou menos, na divisão que era de produtos de limpeza, né, de bens de consumo. Então, na Rect a gente tem as marcas Veja, Vanish, SBP, que agora está sendo vendida. Eu trabalhei com Vanish especificamente há muitos anos. E aí chegou um momento que eu mesma também já estava um pouco cansada, porque eu tinha ficado muito tempo na mesma marca e trabalhando. Mudei de áreas, mas eu estava em marketing nessa época, e surgiu a oportunidade de mudar de business units, né? Que nessa época a gente estava dividido dessa forma, e aí eu fui para business unit de health. E isso foi em 2019. Hoje, a gente já está num outro cenário. A gente juntou tudo de novo. Então, não existe mais business unit. Existem divisões de marcas onde a gente decide aonde vão os investimentos. Então, assim, não tem mais essa divisão de unidades de negócio. E, enfim, a gente até tem uma transição aí jurídica para acontecer para juntar, de fato, né, CNPJs, etc. Mas, enfim, acho que o que mais importa é realmente a estratégia e a priorização das marcas. E aí, para mim, foi uma super vantagem, porque eu aprendi sobre outros mercados, outros negócios, e isso também me mantém, né, super motivada e energizada, assim, no dia a dia. Muito bom. Quais são as vantagens e desvantagens desses modelos diferentes que você passou? Boa. Eu acho que a vantagem de ter um negócio separado, que foi a divisão que a gente fez anteriormente, é que a gente consegue ter equipes bem focadas em cada parte do negócio e equipes experts, né, nesses negócios. Então, por exemplo, quando a gente estava bem dividido entre health e hygiene, né, que era a parte de higiene que a gente chamava, a gente tinha times dedicados para cada uma dessas unidades. Então, por exemplo, um time de finanças, não é só o time de marketing, finanças, regulatórios, trade marketing, vendas, porque o canal de venda também é separado, né? Então, a gente tinha realmente esse expertise e times dedicados. Quando a gente vai para um modo de unificar esses negócios, a desvantagem é que a gente perde um pouco dessa especificidade dos negócios, mas eu vejo que hoje a gente ganha mais velocidade dentro da companhia para aprovar tudo que a gente precisa de ações, de investimentos, e também a gente tem uma vantagem de que a gente consegue trazer o investimento de um lugar para o outro com muito mais facilidade. Então, por exemplo, hoje, né, a gente tem a Veja, a Vanish, e aí eu tenho dentro do meu portfólio Strepsils, Naldecon, Luftal e Luftagastro. Se a gente entende que esse é um ano que o inverno vai ser muito positivo em termos de vendas, a gente consegue migrar investimento de uma marca para outra, né? Então, assim, eu acho que vão sendo apostas que a gente vai fazendo, e isso também tem uma velocidade, e a Rect é muito veloz e muito boa em execução. Então, eu acho que a gente pega as partes boas de tudo, sabe? A gente começa a puxar um pouco mais de benchmark interno, então isso é muito legal. Eu acho que a gente tende a ganhar mais do que perder nesse modelo. Legal. Como fica a relação entre os profissionais? Porque, vamos lá, você tem ali cada empresa, né? Cada produto é uma empresa. Então, você tem um financeiro específico, trade específico, tudo bem. A partir chega um momento que você
junta. Isso, Então vocês estão passando por isso. isso. E aí você vai lidar com outros financeiros, outros comerciais, outros profissionais de marketing. E aí, mas esse produto aqui era meu, porra, agora é muito pitaco, é muita gente falando. Como se organizar quando a empresa tem uma grande mudança aí no modelo que ela trabalha para que as coisas continuem fluindo bem e possam, inclusive, melhorar, Mari? Eu acho que o ponto são as pessoas, assim, de verdade, porque isso a Rect foi bem inteligente. Eles mantiveram as pessoas que eram os experts em cada né, cada uma dessas divisões. Então, por exemplo, eu tô na BU de saúde desde 2019. Então, o que eles falaram, você não sai daí e você tem que garantir que as especificidades do mundo de saúde estejam presentes, mesmo que a gente mude o operating model, né? Então, a forma que a gente leva as reuniões, o planejamento, acho que um dos pontos que a gente tem se adaptado mais é o planejamento de demanda. A gente tinha modelos diferentes dentro da Rect e a gente resolveu unificar isso, até para dar uma visibilidade para a liderança com mais facilidade, etc. Mas é o que você falou, dentro do processo tem um tempo de adaptação e algumas pessoas, sim, sofrem com isso, porque eu fazia de um jeito A e agora eu vou passar a fazer do jeito B. Mas o que a gente tentou fazer foi isso, pegar o melhor dos dois mundos, mas deixar claro que tem alguns pontos que são bem específicos e que a gente não deve mudar. Então, até ouço isso bastante da liderança. Você é a guardiã de health, você não pode deixar, né, a gente engolir, né, o mundo de health, porque ainda no Brasil, pelo menos, as marcas de higiene, elas são mais pesadas em termos de faturamento que as marcas de saúde. Mas em outros países, não, por exemplo. Então, no México, a divisão que ficou, né, as marcas de saúde são mais fortes. Então, e a gente vê um potencial muito alto, né, para as marcas de saúde no Brasil. Então, a diretriz da companhia é clara, a gente quer desenvolver esse negócio, então para isso a gente não pode, né, engolir o negócio de saúde com as práticas que a gente tinha em higiene, então isso é bem importante. Muito bom. Tem algumas coisas na sua carreira, eu não vou dar uma dividente aqui não, mas que já me fala um pouco sobre você, né? Primeiro essa permanência, né, 14 anos numa mesma empresa, sendo que saiu uma pesquisa recente que um CMO, um diretor de marketing, dura 1 ano e 8 meses aproximadamente. Então aqui a gente já vê um negócio que destoa. E você ter trocado, né, higiene por saúde, que é algo que, poxa, imagino, você dominava, né, domina ainda o assunto. Sim. Então, não que você tenha se acomodado, óbvio que não, né? Senão você já não estava nem na empresa. Então, sempre buscando melhorar e se desenvolver, mas algo que já é do seu domínio. E aí você troca, né? Você vai para uma nova situação, um novo contexto, e aí a gente pensa, são KPIs diferentes, são relacionamentos diferentes, são produtos diferentes. O que aconteceu aí para você ter tido essa coragem dessa mudança e o que você aprendeu com isso também? Eu acho que para ter coragem, eu sempre tive a ambição de continuar na Rect, continuar crescendo lá dentro. E eu me vi num momento, lá em 2018, 2019, que eu estava começando a estagnar onde eu estava e eu não tinha mais muitas possibilidades de crescer na divisão de negócio que eu estava. Então, na verdade, eu tive uma conversa super franca com a diretora de marketing na época. Eu era gerente de Vanish, gerente sênior. E aí eu falei para ela, olha, eu me sinto pronta para crescer aqui, mas eu não tô vendo oportunidade. Então, assim, ou eu mudo ou eu saio da companhia. Não tinha mais muita opção e eu realmente queria e me sentia pronta. E aí eu tive a sorte, ou enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer, de que abriu uma posição, era do mesmo nível que o meu, na outra divisão, mas que eu vi a possibilidade de crescer lá. E aí, eu lembro que no processo seletivo, eu já, logo de cara, eu falei pro diretor da outra divisão, falei, olha, eu tô a fim de ir, porque eu quero aprender algo novo, eu quero me desafiar num mercado, é isso que você falou, é totalmente diferente, mas eu quero crescer. Essa é a minha ambição vindo para cá. Eu não quero
andar de lado e ficar aqui mais X anos. E aí ele falou, não, eu entendo e eu sei que você tá pronta, mas agora o que a gente tem é isso, a gente vai apostar e se tiver uma oportunidade, você tem a oportunidade de subir também. Daí eu falei, ok. Passaram 6 meses, abri uma posição, fui promovida. Então foi muito bom e foi assim, num timing ótimo, porque eu acabei fazendo uma transição entre segmentos, né, e mercados muito diferentes dentro da mesma empresa, que é mais simples do que você sair de uma empresa para ir para um outro mercado. Então isso foi ótimo para mim, mais seguro, né, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, eu mudei de empresa dentro da empresa, porque até a cultura era diferente. Então, era muito, muito diferente, porque Como a, assim? a, a parte de saúde da Rect, a gente tinha comprado as marcas de outras empresas. E com isso vieram pessoas com perfis diferentes. Então, quando eu mudei de Vanish para Naldecon, que foi a mudança que eu fiz na época, falei, meu Deus, eu não sabia que era tão diferente. E assim, era nível de. A forma como você se comporta nas reuniões é diferente. A forma como você desafia outras áreas é diferente, né? Em higiene, eu acho que eu tinha muito mais liberdade. Eu também conhecia muito mais e era muito mais esse drive financeiro e de negócio, de eu quero vender a qualquer custo, ganhar market share, etc. Quando você vai para a saúde, primeiro, você não está falando de limpeza, você está falando da saúde da sociedade brasileira, né? Então, você tem um impacto na saúde das pessoas. Com isso, vem uma responsabilidade muito maior e um peso nas decisões que as outras áreas passam a influenciar muito mais. Então, por exemplo, uma equipe de assuntos regulatórios, o jurídico. Então, assim, não tem como não depender mais dessas áreas. E o marketing acaba sendo a melhor forma de comunicar com o consumidor, mas de uma forma, assim, se antes era 100% responsável, agora tem que ser 200%, sabe? Então, assim, como que a gente entrega a melhor mensagem, mas uma mensagem que esteja em bula, uma mensagem que seja aprovada pela Anvisa. Então, assim, não é algo tão livre, né? Então, assim, para o marqueteiro, principalmente, eu acho que muda demais, assim, mas foi ótimo, porque primeiro que eu não acho que. Aí a gente pode pensar, né? Putz, deve ser chato trabalhar com medicamento. Zero, não é nada chato. Eu acho que tem muitos desafios, são mercados mega dinâmicos. E eu também acho que a indústria farmacêutica há 10 anos atrás mudou completamente do que a gente vê hoje. Então, hoje a gente tem concorrentes que também estão ali, né, logo atrás da gente. Então, assim, não dá pra gente ficar, não, então eu vou pegar e vou colocar uma campanha de Naldecon no ar e vou ficar com ela 5 anos. Não existe isso, porque vem um concorrente com uma mensagem melhor que a minha, né, com uma conexão melhor com o consumidor. Então, independente de ser medicamento, tem os mesmos desafios e até mais, eu acho. Então, para mim, foi muito legal, assim, fazer essa mudança. Interessante. Qual o seu papel que você diria para profissionais de marketing que trabalham em segmentos que são mais, vamos chamar de restritos, né? Uhum. Restrito mesmo, do ponto de Sim. vista legal e Sim. etc. Mas como você disse, o mundo é muito dinâmico, Uhum. não dá. O concorrente lançou ali um desconto no TikTok de Exato. alguma coisa e não necessariamente você compete com a mesma linha de produto, né? Não. Eventualmente, seus competidores hoje são várias outras coisas também. Exato, inclusive não medicamentos. Exato, e eu quero entrar, isso vai ser minha próxima pergunta aqui para você. E aí, antes, eu imagino que era um processo até mais tranquilo, porque, poxa, antigamente TV, rádio ali, aquela campanha de longo prazo que você disse, agora acabou. Então o jurídico tem que dar o jeito dele. Fala, cara, é agora, é agora. Sim. Se eu não soltar isso até o final do dia, já era, perdi o timing. E aí, o que precisa se ajeitar nas relações profissionais e nesse fluxo para que você tenha mais agilidade no marketing? E o que as pessoas também podem fazer para melhorar isso? Não, perfeita essa pergunta. Eu acho que o ponto é, primeiro, todas as áreas dentro da empresa precisam entender o objetivo do negócio e a estratégia.
E eu acho que isso é muito legal e isso acontece muito na Rect quando as outras áreas elas estão agindo em prol do negócio. Então, assim, eu sou marketing, você é jurídico, o outro é regulatório, o outro é trade marketing. Qual que é o objetivo de todo mundo aqui? Vender. Então, Exatamente. aqui a gente está trabalhando todo mundo em conjunto para que a Rect como um todo venda mais. E aí, dependendo da marca, a gente tem objetivos diferentes. Eu tenho marcas que são líderes, que eu tenho o objetivo de desenvolver a categoria. E assim eu ganho mais. Outras marcas, eu sou desafiadora ali. Então, o meu objetivo é ganhar market share, é ser melhor do que o concorrente. Beleza, acho que quando todas as áreas estão com esse entendimento e com a motivação para fazer acontecer, sai de um lugar completamente diferente, é muito mais fácil da gente trabalhar no dia a dia, porque não fica uma coisa de, eu tô te desafiando, eu tô querendo fazer algo que você não quer. Não, todo mundo quer a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo que eu acho que é legal da sua pergunta, que são os novos meios, né? E como a velocidade, né, de digital e do próprio consumidor mesmo, que não tem mais paciência para nada e tal, e como que a gente trabalha com isso em saúde. A gente tenta prever o máximo possível do que a gente pode e não pode fazer. E aí a gente alinha muito bem os nossos parceiros. Então, vou dar um exemplo. A gente tem lá Ola e Jontex, que são as nossas marcas de preservativos. São marcas, principalmente Ola, que tem um tom de voz super irreverente, que fala com um público mais jovem e fala de sexo. Então, assim, né, é uma comunicação mais, até às vezes, divertida, mas também educativa, Certo. né? E aí, o que a gente faz vamos alinhar com o nosso jurídico, com o time de regulatórios, quais são os nossos do's and don'ts? A gente até fala lá internamente que a gente fala que a gente tem uma bíblia de marketing. Então, o que pode, o que não pode, o que a gente, não dá para ir direto para o ar, a gente tem que fazer uma consulta. Esses temas, ok. Outros temas que a gente já sabe, já prevê, perguntas de consumidores, interações, a gente deixa tudo preparado, pré-alinhado e treina a agência. E a agência vai fazendo esse gerenciamento para a gente. Raramente a gente tem problema depois que tudo isso está alinhado, assim, mas dá trabalho. É um ponto que a gente tem que estar sempre atualizando. Quando troca equipe, isso dá uma perdida. Então, às vezes, eu mesma vou lá com o meu time e falo, gente, vocês são os primeiros que tem que saber a bíblia da sua marca. Exato. Se você não sabe, o jurídico não vai saber, muito menos a agência, muito menos... Então, quem vai executar isso? Então, assim, começa internamente, mas tem esse alinhamento com os nossos parceiros, que eu acho que é crucial para a gente conseguir fazer com responsabilidade, assim. Fantástico, insight maravilhoso. Então, você trabalha com esse segmento, ou financeiro, ou algum outro, né, que tenha regulamentações, restrições, porque depois que vai pro ar, turma, já era. Já era, e o negócio o caldo vai entornar para muita gente aí, se você comunicar de uma forma errada que possa trazer prejuízo para a marca e prejuízo financeiro também. Você falou no começo sobre a Reckitt é uma empresa financeira. Gostei dessa fala, gostei. Porque, assim, quando a gente pensa de um ponto de vista, vamos supor, eu vou fazer um pré-julgamento como se eu não conhecesse os produtos de vocês. Se eu penso uma empresa financeira, né, eu preciso dar lucro para os acionistas, etc., eu vou trabalhar de várias formas, a cortar custo, olhar para a P&L e, assim, eu preciso olhar para o EBITDA, cara. E aí, poxa, às vezes eu vou sacrificar alguma coisa aqui da minha P&L em detrimento desse EBITDA. E isso pode comprometer a qualidade do produto. E a gente vê vários produtos seus como pioneiros e de qualidade. Eu sou um consumidor assíduo. Esses dias fiquei umas 4 horas, minha esposa até brigou comigo, tomara que ela não escute essa parte. Me chamou para almoçar e eu tirando mancha de camisa, de não sei o que, e colocava o vente, esquentava a água e passava escovinha. Nossa, tá sabendo. Total. E Veja, lá em casa é só Veja. Já tive um outro problema que eu vou contar com uma outra marca que imitou uma embalagem, mas enfim. Então a gente vê qualidade. Sim. Poxa, é difícil uma empresa que consegue crescer,
com o EBITDA, entregar resultado e ainda prezar para a qualidade. Eu sei que já é uma pergunta que extrapola a questão do marketing, Não, mas dentro da sua vivência e tanto conhecimento já dessas marcas, o que rola? Qual que é o segredo para isso? eu acho que são 2 segredos. Um é a força das marcas, porque apesar da gente ter, né, uma atenção para rentabilidade, a gente tem um posicionamento de preço premium em quase todas as categorias que a gente joga. Então, o ponto é como a gente desenvolve o melhor produto e tem marcas fortes o suficiente para eu poder cobrar um pouco acima da média do mercado. Então, é isso que você falou. A Rect não tem nenhum produto praticamente que é igual ao que tem por aí. Então, principalmente falando de medicamentos, a gente tenta trazer, inclusive, fórmulas que são exclusivas no mercado brasileiro. A gente acabou de lançar agora em outubro o Luftagáceo Duplação, que é o único que tem ação de antiácido e antirrefluxo. Isso não existe no mercado. Portanto, é um produto melhor do que existe, né, e está disponível para o consumidor. Com isso, a gente consegue cobrar um pouco mais caro e tem uma justificativa. É, de fato, um produto que entrega mais do que a média do mercado. Com isso, a gente consegue ter uma rentabilidade melhor do que a média. Então, a Rect não é uma empresa tão focada em volumetria, em volume, em vender unidades. A gente está mais atento a entregar melhor, mas com uma qualidade muito superior ao mercado e suportado por marcas fortes. Então, marcas que o consumidor já conhece, confia, marcas que são conhecidas por inovar, né, por trazer o melhor para o mercado. Então, acho que é uma composição de marca e produto, mas que a gente consegue cobrar mais caro por isso por conta da qualidade. Boa. Ô Mari, dificilmente eu vou fugindo do roteiro, porque, enfim, né, a gente já bate aqui as perguntas, os convidados e convidadas se preparam e etc. Então, a turma Pode da fugir. comunicação e do PR, não joguem tomates em mim aí, por trás das câmeras. Mas tem tanta resposta boa sua aqui que a minha cabeça viaja. E a gente está falando de uma questão de qualidade, de pioneirismo, de fórmula, você falou, né? Uma fórmula exclusiva. Uhum. Agora deixa eu ir para trás no tempo um pouco. Eu sempre adorei propaganda, foi o caminho que eu segui, sou formado em comunicação, apesar de hoje estar 100% no marketing digital. E quando eu via propagandas mais tradicionais ali, década de 90, 2000, dificilmente eu via uma capacidade de algumas marcas de traduzirem o quão relevante era aquele assunto. Igual você tá me dizendo, cara, tipo, do jeito que você falou aqui, isso pra mim já é uma propaganda maravilhosa. Cara, é o produto, isso aqui é o melhor que tem no mercado. E aí eu vejo, sei lá, qualquer tipo de produto, creme dental, fralda, ou o que quer que seja. É o único com fórmula exclusiva que libera partículas que não sei o quê. Não sei. Você fala assim, cara, não entendi. Então, assim, acho que durante muito tempo essa comunicação ela foi muito, sei lá, é meio técnica, meio robotizada demais. Somos a única marca, não sei o quê. Como que vocês fazem hoje, do ponto de vista de comunicação, de marca, de posicionamento, para que as pessoas entendam mesmo? Não, cara, isso aqui é pesquisa dentro, é estudo científico, é cientista e é resultado comprovado. Como que vocês comunicam isso para a turma entender hoje? Primeiro, no seu ponto, eu acho que tem uma coisa que está evoluindo muito, que é o consumidor não acredita mais em tudo que ele ouve, né? Quando cada um fala, eu sou o melhor, eu sou o imbatível, eu sou não sei o que lá, o consumidor vai atrás, checar, e eles estão cada vez mais, né? Bom, e também tem muito mais ferramenta hoje em dia, né? Qualquer coisa você já coloca no ChatGPT, e se o ChatGPT falou, tá falado. Então, acho que assim, primeiro, a gente só deveria falar o que é de fato verdade. Primeiro ponto, mas enfim, eu acho que em medicamentos a gente é muito fiel a isso por regulamentação
em outras indústrias, né, e outros segmentos de bem de consumo, até é um pouco mais livre, mas eu acho que cada vez mais as marcas estão deixando de ter esses posicionamentos de overpromise, né, do tipo, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, porque se o consumidor não concorda, caiu por terra. E aí eu acho que a forma da sua pergunta de retratar para o consumidor o que a gente quer dizer é colocando até o consumidor dentro da comunicação. Então, acho que isso a gente tem feito em algumas marcas e tem funcionado muito bem. Por exemplo, Luftal. Luftal é uma marca de antigases que todo mundo conhece, tem 99% de awareness. 99%. Todo mundo conhece Luftal. Beleza. Quando eu falo que eu trabalho na Rect, eu trabalho com Luftal, a pessoa vem e me fala, eu sei, aquele que faz soltar pum. Daí eu falo, não estou acreditando. Então, assim, a gente precisa educar o consumidor da forma que o produto funciona. E, na verdade, não é nem só o consumidor, o potencial consumidor. Porque se a pessoa não entende a forma que funciona, ela não vai consumir. Que é isso. Isso é um desentendimento completo de como o Luftal funciona. O Luftal, pelo contrário, ele não faz você soltar pum. Então, assim, qual é o nosso papel na comunicação? Então, eu preciso colocar um consumidor lá numa situação que ele tá no dia a dia, mostrar isso de uma forma que pode ser mais cômica e tal, mas eu trago um elemento técnico que normalmente funciona muito bem em comunicação, principalmente de medicamentos, que a gente chama de demo, que é basicamente uma demonstração de como isso funciona dentro do seu organismo. E aí a gente tá evoluindo super, assim, com ferramentas visuais para mostrar isso do tipo, você não sabe que isso está acontecendo no seu estômago, mas isso está acontecendo. Então, assim, como que a gente retrata de forma visual tanto o que acontece quando o medicamento, né, entra em contato com o organismo, quanto a sensação que você vai ter. Então, você está sentindo dor e estufamento, você deixa de sentir isso. Então, acho que retratar, de fato, qual é o benefício para o consumidor. Porque, né, falar só de problema, aí sim fica uma coisa chata e técnica. Mas na comunicação hoje eu acho que é muito importante a gente falar do problema, a solução e do que você sente quando você está satisfeito ou quando o produto é eficaz, né? Então vamos lá, outro ponto, sei lá, dor de garganta. Você que aqui tá no podcast fala muito. Provavelmente tem momentos que começa a dar aquela arranhada, você sente... Então, assim, qual que é a sensação que a gente quer provocar com um produto e com a melhor solução que a gente tem no mercado? Então, acho que esses são as formas de representar e que eu acho que tem funcionado muito bem, assim. Legal. Bom, quero juntar algumas coisas aqui de agilidade, de mercado hoje em dia, que é a forma como vocês escutam o que está sendo dito aí pela sociedade, mercado e etc., e tomam iniciativas e soluções. Trazendo para um contexto agora de concorrência não direta. O que eu quero dizer com isso? E eu fiz muito isso nas semanas para trás. Eu entrei no YouTube, vi vários shorts lá sobre tirar mancha, etc, tal, desodorante, blá, blá, blá. Eu tava com uma camisa, tinha um pontinho assim, e tinha uma pessoa que nos ajuda lá lavando e tal, eu sou muito chato, cara, muito sistemático, e eu olhava aquele pontinho e devolvia pra lavar, olhava o pontinho e devolvia. E eu também não avisei, né? Falei, cara, mas aí eu já tava muito nítido e beleza. Peguei meu Vanish, etc, e fui no YouTube e pesquisei um monte, né? Cara, deixa eu também, não quero fazer cagada aqui, eu não quero manchar minha roupa nem nada, eu também não ia confundir se era roupa branca, roupa colorida, se eu ia misturar, eu não sei o que vai acontecer. E várias dicas no YouTube onde vocês competem com misturinha, com detergente, bicarbonato de sódio, esquentar uma água, faz a misturinha e coloca lá. Eu fiz isso, por exemplo, e posso não ter comprado o produto de vocês. É mais barato. Como que vocês enxergam, escutam o mercado para falar, cara, não vai na misturinha não, meu querido.
vai num negócio que já dá certo aqui, nem tudo é preço, o negócio é qualidade, né? O que você quer como resultado final. Sim. Trouxe um exemplo, mas às vezes acontecem vários outros aí que vocês estão competindo com coisas que não é o concorrente do Vanish diretamente, é a Exatamente. misturinha. E aí? Não, é muito bom esse exemplo. E eu trabalhei 5 anos com Vanish, então eu sei bastante sobre. É muito bom. E assim, o brasileiro é bem criativo, né? Super. Então, assim, e é isso. Ah, porque minha mãe me ensinou, minha tia falou que funciona, não sei quem me falou que se eu colocar e botar pra coarar vai ficar mais branco, né? Então tem milhares, e bom, com o YouTube, enfim, tem assim, milhares de formas de pesquisar e milhares de soluções. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente estar aberto para ouvir, porque a gente tem que entender o que o consumidor está buscando. E aí, você vê que você, no seu caso, você queria ter uma roupa perfeita, que você falou, eu sou chato, não quero ter nenhuma manchinha. E o que a gente deve comunicar para pegar a sua atenção? Se você é um cara prático, que não tá afim de fazer o que você fez, de colocar água quente, que dá um trabalho do cão, né? O que a gente vai lá e faz? Putz, eu vou lançar uma fórmula de Vanish que eu falo que eu não preciso de água quente. Jogou na máquina, na primeira lavagem, a roupa tá sem mancha. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito ouvir o que o consumidor está buscando e comunicar o que eu tenho de vantagem versus a gente chama de source of business, que tudo isso é source of business, né? Ainda mais Vanish, que é marca líder, o objetivo de Vanish é aumentar a penetração, justamente. Então, assim, eu preciso capturar de outras formas, né, que as pessoas estão tratando o problema. Então, isso é muito importante, mas eu também acho que, além disso, a forma como a gente aborda o consumidor, porque eu já estive em Vanish há 5 anos, 5 não, mais anos atrás, e uma época a gente foi com uma campanha que a gente queria ensinar a consumidora e falar, o que você acabou de falar, não faz isso não, que vai dar errado. As pessoas não gostam de ouvir que elas estão erradas. Boa. Então, depende muito do tom de voz que você vai usar. Você não pode chegar para alguém que já faz isso há 10 anos e falar, está errada. Então, assim, como que a gente contorna isso e mostra como Vanish é o expert em tirar manchas e a gente vai garantir que sua roupa vai sair da máquina sem mancha. Então, assim, eu acho que é muito mais falar sobre nós do que ficar mostrando esse comparativo e trazendo o outro, sabe? Então, assim, eu acho que tem formas e formas, a gente já teve bastante comunicação que a gente chama de side by side, que é você mostra um de um lado, o outro do outro, e qual que é a nossa performance. E sim, a nossa performance é melhor, então a gente garante o resultado, mas a gente precisa ouvir para entender o que o consumidor também está disposto a começar uma conversa, porque dependendo da forma que a gente comunica, a pessoa não quer nem ouvir. Então, acho que isso também é muito importante, né? Além do que é o como. Então, Muito isso bom. é bem legal. Muito bom. Eu gravei aqui com uma outra pessoa, não lembro quem, mas contei uma situação que me deixou muito irritado. Eu uso um desodorante específico, que eu fico na luta para achar um que não causa mancha e etc. E aí, com pressa, estava no supermercado e falei, meu Deus, hoje eu já compro tudo online, mas nesse dia eu fui, com pressa, coloquei e tal, beleza. Comprei, viajei, e aí tava em algum lugar também, não me lembro onde, e aí eu falei, caramba, bicho, tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu venci, tá... A situação ficou meio constrangedora aqui. Falei, pô, não é possível, cara, isso não acontece nunca e tal. Beleza, aí chego no hotel, aí vou ver. Que isso que eu comprei, cara? Era uma marca completamente diferente, mas com a embalagem idêntica. Mas eu peguei um ranço, cara. Eu falei, agora eu vou olhar, toda vez eu vou ler exatamente o nome da marca que eu quero que eu compre. E a gente olha para Vanish e são todas iguais, né? A gente olha para Veja me irrita profundamente, eu também compro só Veja e aí é tudo azul, azul vermelho. Com a tampinha vermelha. Cara, não, que
útil, cara, e tá tudo certo, né? O mundo capitalista, essa briga por concorrentes e etc, e muitos produtos vão se posicionar por preço e aí precisam roubar a atenção da... Entendo, né? Se eu fosse profissional de marketing dessa empresa, talvez eu não sei, eu não queria não, eu ia resistir bravamente a copiar porque eu acho isso um porre. Como lidar com isso? Porque sempre vão copiar as marcas líderes, né? Sim. Sempre vão fazer coisas idênticas visualmente falando. O que fica, então, de diferente para o consumidor? Eu acho que, assim, primeiro reconhecendo que quem copia é porque vê alguma coisa boa, né? Então, essas marcas que você citou, elas são sinônimos de categoria. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa até fala assim, eu vou comprar o Vanish tal. Não é o Vanish tal, é outra coisa, né? E aí a gente fala, então tá, que legal que você lembrou que é Vanish, mas assim, compra o correto. Mas assim, eu acho que o ponto é, sempre vão copiar algumas que são muito descaradas, a gente envolve o time jurídico para tentar mudar, até porque é isso, acaba enganando o consumidor e aí é ruim para todo mundo, é o que você falou. Você teve uma experiência horrível e você olhou e falou, eu nunca mais compro isso daqui na minha vida, né? Então foi ruim para a marca mesmo. Então, assim, acho que tem esse ponto que a gente se envolve com o time jurídico e para medicamento é ainda mais sério, porque imagina você tá acostumado a comprar uma marca e sem querer você pega uma na farmácia e, pô, não é a mesma qualidade, enfim, então é sério. E outra coisa que a gente faz é sempre inovar. Então, acho que esse é o nosso papel e acho que a vantagem da Rect, que é uma companhia global e que tem como prioridade inovação, a gente sempre vai trazer algo diferente, algo melhor, algo que vai ter uma solução diferente para o que o consumidor está buscando. Então, é assim, Vanish, beleza, tenho várias cópias, mas as outras marcas você pode colocar na máquina sem água quente? Não vai funcionar. Então, assim, é isso. E a gente vai mudando a fórmula para entregar cada vez melhor mesmo. Tem um laboratório de Vanish, fica na Itália, em Mira. E os caras só fazem isso. É um time de R&D pensando nas fórmulas que vão entregar os melhores claims, que são basicamente o que o consumidor está buscando. Então, teve uma época que eu estava em Vanish e a gente falou, o time global desenvolveu uma comunicação que era Vanish tira 100 manchas. Aí eu falei, pô, legal, muito bom, me manda a lista das manchas. Um monte de coisa que não era relevante no Brasil. A gente falou, volta. Não funciona. Eu preciso de mancha de feijão, de morango, de café, de chá preto. Eu preciso do que realmente o brasileiro usa. Então, muito legal ter a tecnologia da Rect, da Itália e não sei o quê, mas eu preciso disso adaptado para a realidade do Brasil. Então, esse é o nosso papel como marqueteiro aqui, que também está interagindo com o time global, e a gente tem pessoas do time global que ficam no Brasil, porque o Brasil é um dos países mais relevantes, né, para a Rect como um todo. Então, isso é ótimo também, porque a gente tem a atenção, né, e os recursos necessários para a gente entregar cada vez melhor. Então, acho que não tem muita saída. O ponto é diferenciar, mas com qualidade de produto mesmo e comunicar a marca. A gente teve uma comunicação, acho que uns 2 anos atrás, de Luftal, que a frase era, só Luftal é Luftal. Aí você fala, ué, mas todo mundo pode falar isso, mas quando você fala de Luftal, faz sentido, porque todo mundo fala, eu vou comprar o Luftal da não sei quem. Aí eu falo, esse não é, só Luftal é Luftal. Então, assim, é uma comunicação que também faz sentido e você reforça ainda mais o que a marca tem de bom, né? Muito bom, você foi falando a sintonia que tá boa, porque a minha pergunta você já respondeu, a próxima já respondeu ela inteira. Eu ia te perguntar sobre como marketing e inovação conversam juntos em uma empresa global, sendo que você tem características locais, e aí você comentou dessa questão aí da mancha do café, do feijão, maravilhoso, porque não faz o menor sentido, né? Tudo bem. Agora, aí eu pensei em uma outra coisa. Vocês ficam testando concorrente também nos laboratórios o tempo todo? E tudo bem, né? Não é que vocês vão fazer uma comunicação atacando A ou B, não é isso, né? Ainda mais que primeiro não se preocupa com isso. Mas
beleza, às vezes vocês viram lá, você citou um exemplo legal. Tem um produto inferior, ele não funciona a não ser com água quente, e aí eu vou comunicar lá que funciona na máquina de lavar, né? Tipo, eu só omiti ali uma informação que eu acho péssimo também, trazendo um exemplo hipotético, viu, pessoal? Não tô dizendo que tem uma marca A ou B que já fez isso, por favor, é só uma questão hipotética. Mas aí vocês viram lá que o concorrente A, B e C, poxa, não são iguais. E aí também não vai ser uma comunicação agressiva ou de ataque. Como é que vocês fazem? Não só... tudo bem, você pode falar. Não, aí eu reforço o meu atributo de que funciona. Mas, o que mais? Tem alguma coisa que vocês fazem mais intensa, sei lá, com influenciador? Vocês vão botar para quebrar ali, mostrar com alguém? Tem alguma coisa? Olha, a gente aprendeu que o consumidor brasileiro também não gosta muito desse estilo de comunicação mais americano, né? De ficar, vou botar as duas marcas para brigar, né? Aquelas coisas dos Estados Unidos, Pepsi versus Coca, que um colocava o outro na comunicação. Então, assim, que eu me lembre, na Rect, a gente nunca fez nada que mostre a outra marca. Ok. A gente, às vezes, faz alguma representação do tipo... Esse aqui é Vanish, esse aqui é outra marca. Vou testar aqui na sua frente para você ver e aí a gente mostra o resultado. A gente já fez isso tanto em comunicação de campanha quanto em ponto de venda, que é muito legal. Que é você chegar lá no supermercado, a gente tem as nossas famosas demoladies, que estão ali justamente para mostrar o produto agindo na hora. Então, eu já fui de marketing, mas eu já fui de trade também no passado, e eu amo isso, eu achava o máximo. Porque é isso, você tá ali no supermercado, você aborda a consumidora, você fica na frente da gôndola, de tirar manchas ou, né, até de lavanderia, e quem tá passando ali vai falar, ué, o que é isso aqui, né? E aí a gente ficava lá com uma pessoa manchando tecidos na hora, então é algo real, você mostra a mancha, vou pegar aqui café, vou despejar no tecido, manchado. Então tá, agora eu vou fazer, e tem que ser rápido, né? Porque no supermercado ninguém vai ficar 10 minutos esperando. Tinha uma que a gente fazia em 30 segundos. Você fazia lá misturinha de Vanish e a outra que era, né, só outra coisa. E aí, os dois tecidos. Um branquinho e o outro sujinho. Caramba! Acabou. Então, assim, isso é maravilhoso. Mas, de novo, quando que você consegue fazer isso? Quando você tem um produto que entrega. Exatamente. Então, assim, tudo volta e aí para o ponto que você estava comentando de marketing com inovação. Na Rect, inovação fica dentro de marketing. Sério? Então, Uau. a gente tem uma pessoa de marketing focada em inovação e tem o time de R&D trabalhando nas fórmulas que eles são 100% conectados. Sim. Mas essa pessoa que é o gerente de inovação, ele está sentado dentro da equipe de marketing. É muito forte isso no nosso DNA. Interessantíssimo isso. Muito interessante. Outra coisa que eu fiquei pensando, assim, eu tenho um pouco desse desafio. Um pouco não, eu tenho muito desse desafio. Moeda, né? O Brasil tem uma representatividade grande, e aí você coloca lá que tem uma meta de 10% no ano, tirando a inflação, né? Falando da desvalorização do real. E aí o real desvalorizou X%, e aí quando você viu, eu cresci, caramba, cresceu não, você entregou o mesmo resultado em dólar para a empresa. Óbvio, o objetivo aqui não é entrar em nada sigiloso nem nada, mas assim, cara, eu enfrento isso, né? A gente está em 20 países hoje, e entra ano, sai ano, quando a gente vê, isso no ano passado aconteceu com a gente. Eu falo, cara, isso é muito injusto, mano, não é possível. Não, olha aqui o meu gráfico em real, pô, não fica mostrando só o gráfico em dólar, não. E aí, muitas vezes eu fico pensando, cara, o que eu faço nessas horas? Óbvio que o pessoal compreende, né, a moeda e etc, mas às vezes eu fico pensando, cara, eu gasto mais em marketing, eu vendo mais, porque aí eu consigo sobrepor aqui e entregar um resultado em dólar mais satisfatório. Não, eu deixo isso, e aí eu fico imaginando vocês que têm N produtos diferentes, fica, tá, mas eu faço isso com esse produto.
Cara, como é que é essa loucura de uma empresa global com inflação, com desvalorização de moeda? Tem que vender, tem que bater o resultado, às vezes, não só para o nacional, mas como para o global também. É raro, mas acontece com frequência. Vou te falar que é assim todo ano. E assim, o resultado Brasil, ele é em crescimento percentual versus o ano anterior. Legal. Ótimo, Isso. vamos entregar o nosso crescimento. Mas o que a gente faz, por que eu falei que a Rect era muito financeira, são as escolhas de investimento nas marcas mais rentáveis. Ok. Ou segmentos. Uhum. Então, vamos supor, eu vou falar de uma marca que eu não trabalhei muito, mas eu sei que é mais complexa. Veja. Veja é uma marca gigantesca que tem diversos segmentos dentro. Então, eu tenho Veja Cozinha, Veja Banheiro, Veja Multiuso, Veja, enfim, N possibilidades. Dentro do portfólio, cada um deles tem uma margem. E as margens são diferentes. Então, dependendo da margem dos produtos também, a gente faz escolhas de impulsionar o que nos ajuda mais financeiramente. Então, assim, os projetos, às vezes, de inovação também são para ajudar nisso. Eu preciso entregar um produto melhor, mas com uma margem boa. Então, como que eu faço em termos de matéria-prima? A gente tem fábrica no Brasil, mas a gente também tem diversas fábricas fora do Brasil e a gente importa muita coisa. Uhum. E aí isso piora muito a nossa situação em alguns anos. Então, a gente fica fazendo esse tipo de escolha de investimento, de agora eu vou impulsionar tal marca, dependendo também do contexto competitivo, dependendo do contexto econômico do Brasil. O consumidor, às vezes, está disposto a gastar mais, às vezes não. Então, a gente segura também um pouco do investimento, porque, às vezes, você está comunicando para algo que não vale a pena, entendeu? Então, a gente faz essas escolhas. Esse ano é um ano que a gente vai apostar mais em Veja, outro ano a gente vai apostar mais em Vanish. Então, tem sim essas escolhas e são super naturais, mas por isso que dentro dos portfólios das marcas, a gente sempre busca ter produtos de rentabilidade alta para ajudar nessa equação, né? E sempre a gente chama de trade-up, né? Como que eu trago também, eu faço o consumidor evoluir dentro das categorias. Sei lá, hoje você consome Vanish líquido, e Vanish Pó, ele tem uma fórmula muito boa e para algumas manchas e alguns tecidos, Vanish Pó entrega uma solução superior. Como que eu faço para você que hoje consome líquido experimentar pó? Uhum. E adquirir isso também. Então, assim, como que a gente educa o consumidor a ir para os melhores produtos também. Interessante. Olha, deve ser super tranquilo esse seu trabalho. É super. Já trabalhou com trade, o varejo, que para mim é uma loucura. Uhum. Eu trabalhei muitos anos com varejo. Falei, cara, tem que ter muito sangue, tem que ter muita tranquilidade, buscar uma sanidade mental para trabalhar com esse negócio, porque muita correria, é muito estresse. E você... essa palavra, eu conversando com vários profissionais aqui, Mari, eu tô tentando tirar a palavra equilíbrio, porque isso, cara, tem hora que é desequilíbrio mesmo, não tem dessa. A vida, ela pode ser uma busca por um equilíbrio, mas esse equilíbrio ele nunca vai existir, né? Eu faço uma coisa, eu abro mão de outra, é natural. E você busca essa... Eu ainda não descobri, se tiver outra palavra pro equilíbrio, você me ajuda aí, tá? Mas você busca estar bem e superar os seus desafios, trazendo aí uma única Mari, né? A vida profissional e pessoal, elas não se separam, né? Você é uma pessoa só. Então, se houve uma situação familiar desafiadora, isso vai para o trabalho. Se houve uma situação no trabalho, isso vai para casa, né? E você é maratonista, você descobriu aí na corrida um alívio também para você de mente, físico e etc. E você teve uma lesão também, né? Você estava contando que ficou um tempo parada. Você acha que essa lesão ela foi uma eventualidade? Isso vem de uma vida que realmente você estava
mais estressada, cansada, o seu corpo pediu para você parar, e como que você lida com tanta coisa pessoal e profissional que acontece na sua vida? Nossa, muito boa essa pergunta, porque todo mundo me pergunta isso no trabalho e eu falo, então, gente, não dá para separar as coisas. Primeiro, não existe duas pessoas. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, de falar, agora eu vou desligar do trabalho e vou aqui assistir meu Netflix e ficar tranquila. Eu não consigo fazer isso. Para mim, eu sou uma pessoa só. Eu estou conseguindo ser mais tranquila e menos aflita com assuntos do trabalho, acho. Ultimamente, sei lá, os últimos anos, acho que eu evolui um pouco, mas não existe isso de separar. E o que você estava contando, que eu falei, né? Eu tenho feito corrida, sempre fiz esporte. Para mim, disciplina não é um problema, então, assim, eu sou muito de rotina. Eu gosto muito de rotina, então para mim não é um problema eu fazer esporte pro trabalho, do tipo, eu vou ter uma semana muito pesada no trabalho, então acho que eu não vou fazer esporte essa semana porque eu vou ficar muito cansada. Não dá. Para mim, eu preciso fazer. Às vezes eu falo, eu tô indo correr só para não matar alguém mais tarde. E aí eu chego no trabalho e as pessoas falam, nossa, você é tão calma. Eu falo, tá, você não tá sabendo, mas tudo bem, né? Então, assim, eu acho que isso eu também não consegui achar nenhuma outra palavra, mas para mim isso é um equilíbrio, mas eu acho que quando as pessoas falam, como você consegue fazer tudo tão bem? Ser uma boa diretora de marketing e também eu sou bem ligada à performance. Então, assim, se eu vou correr uma maratona, eu não vou para passear, eu vou para fazer o melhor que eu posso fazer naquele dia e eu gosto muito de treinar. Nos treinos eu me dou, né, eu dou o meu melhor ali. Então, eu consigo também ver uma evolução na minha performance de corrida, apesar de não ser atleta. E aí, o que aconteceu no ano passado, eu tinha mudado de vaga no trabalho, tinha ido para uma posição nova, eu estava mudando de casa também, reformando uma casa nova, e eu estava treinando para uma maratona e fazendo meia maratona, enfim, tava um pouco caótico, realmente, Caos. agora, olhando de fora, que no momento eu tava assim, não, tá tranquilo, tô dando conta, tal. De repente, eu tava num dia num treino de corrida e aí eu senti uma dor bem forte no meu pé que eu nunca tinha tido. Aí eu falei, nossa, tá muito estranho isso. Aí eu fui pra casa, tirei o tênis, vi que tava inchado. Daí eu falei, nossa, nunca aconteceu isso. Tirei uma foto, mandei mensagem pro fisioterapeuta. Aí ele falou, o Rafa, inclusive, falou, Mari, não sei, acho que não é nada, mas fica atenta. Aí eu, beleza, fui pra Rect. Aí isso era, sei lá, umas 8 horas da manhã. Cheguei na Rect, eu não conseguia andar da minha mesa até a recepção, assim. Aí eu falei, gente, então, acho que eu vou embora, porque meu pé tá um pouco estranho, acho que eu preciso marcar um médico, tal. Dia seguinte, fui fazer ressonância, fratura. Tava com o pé quebrado. Não é possível. Então, eu tinha feito uma fratura por estresse, que é basicamente quando o seu corpo tá com alguma deficiência, ou de nutrientes, ou de descanso. Então, assim, eu tava querendo fazer as duas coisas. Eu tava querendo performar muito bem no trabalho, na vida pessoal, que era, né, o meu apartamento novo, e na corrida. E aí deu ruim. Eu não tava me alimentando 100%, porque eu tava nessa correria. Então, quando eu fui no médico, ele falou, mas você tá se alimentando bem? Daí eu pensei, ai, meu Deus, vou ter que falar que eu tô tomando café da manhã no carro. Que eu tô tomando só um iogurte, sabe? Então, assim, tava tudo meio errado. E aí eu falei, não, preciso parar e também aprender que nem tudo tá sob nosso controle, né? Então, assim, isso era em julho, eu tinha a maratona de Chicago em outubro. E aí, que você falou no começo, que eu prestei bastante atenção, que você falou que eu não quebro. E eu falei, eu não vou desistir dessa maratona. Aí eu falei, eu tenho 3 meses pra o meu pé voltar, meu osso, né, voltar ao normal e correr a maratona. E aí falei com o físio, com o médico, eles falaram,
difícil, mas talvez dê. Aí eles falaram, ó, você tem que ficar 8 semanas sem correr, são 2 meses. Eu tinha 3. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, bom, acho que vai ser meio difícil. Mas deu certo. Nossa, e correu. Corri Caramba! bem ainda, Meu foi Deus. ótimo. Então, assim, no fim, deu certo, mas esse negócio de como você é boa em tudo o tempo todo, não é verdade. Às vezes, os pratinhos caem Sim. e a gente precisa aprender a equilibrar melhor. No Aham. caso, não estava tão equilibrado quanto eu pensava. Aham. É, e a vida normal, né? É. A vida como ela é, cara, não tem jeito. E Exato. sua alimentação não estava equilibrada na época. Cara, Uhum. toca o bonde. É. É isso, né? É porque tem uma galera meio numa noia também de que não, agora eu tenho que. Cara, não, vai ter hora que É, não vai dá. zoar mesmo, cara. E aí a sua parte de corrida zoou 2 Exato. meses, né? Então Exato. aí caiu aqui, levanta ali e Mas toca o bonde. Não o tem jeito. engraçado foi que, apesar, além de eu estar mancando, todo mundo me perguntava: tá tudo bem? Porque você tá um pouco mais nervosa do que o Olha normal. só, olha. Eu tenho amigos, assim, na Rection, que eu tô há 14 anos, né? Então, às vezes, numa reunião, alguém me mandava, um amigo me mandava uma mensagem: dá uma respirada. Aí eu falava, tô tentando. Daí eu falava, ai, acho que é porque eu não tô correndo, que me alivia muito, de Aham. verdade, assim. Então, um ponto é esse, do tipo, tá bom, se eu não posso correr, o que mais eu posso fazer pra ter esse equilíbrio? Então eu comecei também a procurar outras coisas, além de esporte. Putz, eu voltei a fazer, tentei até fazer deep running, que era um negócio na piscina, que eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, que só do trabalho pra casa, na casa do trabalho também não vai funcionar. Então eu tentei buscar outras formas. Deu assim. certo nessa. Conseguiu pelo menos um pouco? Melhorou, não mas foi. não foi maravilhoso. Exato, mas eu tolerei ali, foi Olha, ok. de novo, fazendo os meus pré-julgamentos aqui sobre você, essa Uhum. palavra é meio feia, mas enfim, tentando entender um pouco sobre você, Mari. Você fala aí de. Eu achei muito legal no começo, você comentou sobre chegar ali para a sua liderança e falar o que você quer, Uhum. o que já não é fácil, porque você chegar para uma liderança e falar, olha, eu preciso entender quais são os caminhos para eu crescer, porque senão não vai rolar. Ou seja, né, me coloco aqui numa situação de risco, porque dependendo da liderança, fala, porra, então Tchau. embora, então vai para outro lugar. E aí se a pessoa, ela leva, às vezes, para um lado não 100% profissional e para um lado emocional, que pode acontecer, é um risco, né? Tipo, porra, deixa eu deixar, ótimo, mas vou colocar a Mari aqui um pouco de lado, porque ela já tá querendo outro emprego, já vai querer sair. Então já é uma situação que não é muito confortável, né? E você também mencionou que é uma pessoa que trabalha com performance, você não vai correr para passear, você quer melhorar seu tempo, então você está sempre se desafiando, né? Você quer sempre crescer, quer sempre melhorar. Isso me leva a entender um pouco que você me parece uma pessoa muito exigente com você mesma, em termos de melhoria. E quando uma pessoa é muito exigente com ela mesma, e eu tô falando porque eu sou bem assim também, ela acaba sendo, às vezes, exigente com as outras pessoas. Às vezes, vão ter situações, liderando um time, né, que uma pessoa é mais lenta que a outra. E vai dando aquele desespero, né? Aquela vontade, vou colocar ali o dedo da pessoa na tomada, falar, acorda pra vida e tal. E nem sempre todo mundo vai ser como a gente. Existe um aspecto, né, Mari, que é a própria, vamos colocar, a cultura da empresa, às vezes. Sim. E se a empresa tem aquela cultura X, gostei a Diana, CMO da TOTS, falou que, acho que foi o Laércio, fundador da TOTS, falou o seguinte, que a cultura, ela é exclusiva, ela não é inclusiva. Achei essa frase legal, não exclusiva no sentido de diversidade, né, inclusão, mas no sentido de, cara, se você não se adapta aqui, vai para outro lugar onde você se sente bem. Verdade. Então existe esse aspecto, mas às vezes a pessoa se adequa ali à cultura, mas ela não tem o ritmo, velocidade e gana de uma pessoa que é exigente.
Você dá conta de lidar com gente assim? Ou é um tipo de pessoa que, cara, não tem jeito, eu tenho que demitir, não tem como, eu preciso de todo mundo ligado no 220 como eu, querendo o mesmo nível de performance do que eu? Ou se você não faz isso, o quanto que você consegue dar conta da pessoa e no ritmo dela e não no seu? Não, é muito boa a pergunta, porque é isso que a gente enfrenta no dia a dia, né? E quanto maior o time, mais diversidade, né? E até, assim, isso é algo que a gente quer no time, porque eu acho que seria muito chato, inclusive, ter todo mundo igual e agindo da mesma forma, meio que um exército de mini-mares lá, vamos falar do meu time. Então, eu acho que, assim, o ponto da velocidade é importante, mas acho que na Rect a gente valoriza muito o que você faz e o como ele tem que ser muito adaptado a você. Então, assim, se eu preciso que você seja super envolvido com o time de vendas, aí eu tenho perfis totalmente diferentes no meu time. Eu tenho gente que é mais extrovertida, que vai lá e que faz amizade, que não sei o que e tal, e consegue. Enquanto eu tenho outras pessoas que são mais low profile, que são mais na dela. Mas se a pessoa sabe do negócio dela e o que ela precisa fazer, ela dá um jeito de fazer da forma dela. Então, assim, isso pra mim que importa, sabe? Eu acho que não precisa ser todo mundo igual e um monte de gente maluca correndo e tal. O que importa pra mim é que todo meu time fala, a Mari gosta que resolva. Aí eu Isso falo, aí não dá pra negociar. daí eu falo, ainda bem que vocês me conhecem, mas assim, como você vai resolver depende muito de você. Correto. Então, assim, eu acho que a gente precisa também valorizar as diferenças, né? E eu acho que, sim, eu sou muito exigente, mas uma coisa que eu aprendi é, se a gente valoriza ou foca só nas nossas fraquezas, a gente deixa de fazer o que a gente é bom. Então, a gente acaba perdendo dos dois lados. Então, assim, isso eu me preocupo muito, porque todo mundo tem suas fortalezas. E quando a pessoa começa a focar muito no que ela precisa desenvolver, ela acaba entrando num buraco. Eu falo, não, peraí, volta aqui, que eu preciso que você continue fazendo o que você é muito bom, enquanto você desenvolve algo que seja crucial. Mas não precisa ser bom em tudo. Para isso, a gente tem um monte de gente aqui, cada um é bom numa coisa, a gente vai complementando. Então, acho que isso é mais importante do que ter todo mundo ali pensando igual e agindo igual, com a mesma personalidade. Eu acho chato e improdutivo, inclusive. Legal. Eu tô lendo Radical Candor da Kim Scott, que é traduzido como... A gente fala do franqueza radical, né? Tem uma tradução em português que eu acho que destruiu o livro, mas enfim. E ela fala de você... Tem duas vertentes ali para ter uma franqueza radical, que é você se importar pessoalmente, Sim. né? E desafiar profissionalmente. Uhum. Então, para isso, você vai ter que ser 100% transparente com a pessoa. Óbvio, não tratando a pessoa em si, o julgamento da pessoa, né? Olha, você é uma pessoa preguiçosa, não é isso. Tudo que você faz é ruim. Não, olha, esse trabalho aqui, ele foi péssimo. Né? Tipo, uau, tipo, que choque. Sim, esse trabalho foi péssimo. Por conta disso, por conta daquilo, mas estou aqui junto com você, quero entender o que está acontecendo para eu te ajudar e etc. E ela fala também dos superstars, que são as pessoas, tipo, performance, vão pra cima, que é o que você me parece, vambora, vamos lá, quero crescer. E ela fala dos rockstars, as pessoas que não são tão visíveis assim na empresa, e tem pessoas que às vezes vão passar anos na mesma função. Isso eu achei até engraçado, porque eu não me conformo com isso, eu tenho dificuldade disso. Mas ela fala, cara, a pessoa faz com tanta maestria e ela entende tanto aquele processo e o que está em volta dela, que quando ela sai, você percebe o rombo que vai acontecer naquela situação. E, cara, ela só quer fazer aquilo muito bem feito. Ela não quer ser CEO, CMO da empresa. E ela fala para observar muito bem essas pessoas no time, para que você
não as coloque na mesma posição, né, Uhum. dos superstars. Tipo, Aham. poxa, você tem que crescer. A Ela pessoa não foi quer. promovida uma vez, ela se destrói a companhia ali e vai ser demitida por Uhum. conta de uma situação que às vezes não foi culpa dela, né? Ela se sentiu Sim. compelida ali a aceitar aquela promoção. Como que você faz para detectar esses tipos diferentes de perfis? Aham. E o que que você faz quando você entende que aquele perfil não se adequa para aquela situação? Como é que você consegue mudar isso? É bem interessante isso, porque inclusive numa empresa veloz como a Rect, é engraçado que a gente vê as pessoas até às vezes indo na onda, sabe? Do tipo, ah, eu quero ser promovido, calma, calma, faz primeiro o seu trabalho, depois a gente vai pensar e até entender se você quer isso de verdade ou não. Então, assim, eu acho que a gente primeiro precisa ou a pessoa precisa ter self-awareness, acho que isso é muito, muito importante, se conhecer e saber o que ela quer. E no caso que você citou no meu, eu sabia muito o que eu queria. Por isso que eu falei. Eu falei, bom, e se eu não falar, quem vai falar por mim, sabe? Eu vou ficar aqui esperando e, se baterem na minha porta vai dar certo, se não, não sei, vou ficar aqui. Então, acho que saber o que quer é um primeiro passo. Mas acho que a gente tem que saber também identificar esses perfis, que às vezes tem um perfil que é um perfil de especialista, que a gente chama, que é uma pessoa que ela gosta muito do que ela faz, ela domina aquilo e ela simplesmente não quer ir para mais outros lugares. Ela não quer conhecer nada, ela não quer. Ela quer fazer o trabalho dela bem feito e maravilhoso, tá feliz. O que me preocupa dessas pessoas é a gente não ter uma equipe capacitada abaixo, porque às vezes tem pessoas que elas pegam muito para si e elas não conseguem, né, espalhar o conhecimento. E aí é aquilo que a gente fala, nossa, a pessoa saiu, fez um rombo, e aí, o que que eu faço? A gente até fala, essa pessoa é um ativo da companhia, se ela sair, acabou a área. Não dá para ser assim, isso me preocupa. Então, eu acho que aí a gente tem que ter pessoas bem treinadas em volta, abaixo, para ter um pipeline, né, de talentos. Mas se a pessoa tá feliz ali e ela quer ficar ali, maravilha, ótimo. Que eu já vi casos de a pessoa ir nessa onda assim e se forçar a ir para outra área ou até falar, eu quero uma promoção e aí dar um passo maior que a perna e, enfim, não ser bom nem para ela e nem para a empresa. Então, acho que isso faz parte do trabalho do gestor mesmo, de conhecer sua equipe bem, saber, né, o que eles querem e principalmente, primeiro, às vezes eu falo para o meu time, principalmente eu faço alguns trabalhos de mentoria, tem um pessoal mais júnior e elas falam: como que você sabia o que você queria? Aí eu falei: não, primeiro acho que você tem que saber o que você não quer. É bem mais fácil e ajuda muito, né, a você ir eliminando possibilidades. Então, acho que assim, primeiro saber o que você não quer já ajuda demais. E depois você vai construindo isso, mas sem pressa também. Ótimo. E, Mari, uma coisa é você gerenciar seu pacing ali na corrida, outra coisa é gerenciar tanta gente no Aham. seu dia a dia. E aí, trazendo aí para o seu contexto de trabalho, o que que é mais difícil para você? Empurrar um talento que está abaixo do potencial ou frear ali alguém que está sempre acima da performance que você gostaria, Uhum. mas que está à beira de um colapso aí, de um burnout? Ah. É, difícil mesmo, porque assim, a gente também não consegue prever muito isso, né? Já tive casos de pessoas no meu time que tiveram burnout, e aí eu falei, nossa, eu estava desatenta, o que que aconteceu? E aí depois eu fui também me perdoando e falando, não, não é isso, eu também não tenho como saber, né, a vida pessoal da pessoa, às vezes também não é só trabalho, enfim. Então eu acho mais difícil esse caso de a pessoa que tá performando muito bem e aí de repente ela explode, porque isso é muito difícil de perceber. Quando a pessoa tá entregando, você presta muita atenção no resultado e fala: "Nossa, tá indo muito bem, tá tudo ótimo", porque de fora parece que tá tudo bem. Enquanto quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade e você quer ajudá-la a evoluir,
você sabe muito bem como direcionar, né? Do tipo, dando esse tipo de feedback, dando exemplos bons e ruins. Então, acho que é muito mais fácil, apesar de também ter casos mais complexos, de desenvolver alguém do que prever alguém que tá muito bem e vai ter um momento ali que vai sair do prumo. Eu acho bem difícil isso. Inclusive, quando a pessoa tá performando e ela se exige muito, né? Isso normalmente acontece com pessoas que são super exigentes e estão ali, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, assim, é difícil de acompanhar e principalmente quando você vai tendo um time maior, é difícil você estar próximo de todo mundo, né? Então, acho que tem que também estabelecer uma rotina do tipo, eu vou fazer uma rotina de a cada 15 dias eu falo pelo menos 1 hora com todos os meus diretos. Então, acho que entendendo um pouco melhor um modo de trabalho que ajude a identificar, sim, mas é bem desafiador, eu concordo. E às vezes nem a pessoa Não. sabe, muitas vezes, né? É. Sabe, ela tá tocando pau Exato. e vambora, e tá muito bem, ela É. tá no pico, né? Então, pode ter situação. Tem algumas coisas legais assim. Bom, primeiro, acho que todo mundo tinha que fazer terapia também. É óbvio que nem todo mundo tem a condição, mas todo mundo tinha que fazer. E às vezes também colocar algumas perguntas para si mesmos no dia a dia, né? Uhum. Como é que está o meu sono? Sim. Né? Como é que está a minha alimentação? É muito legal essa questão de você correr, porque isso para você já é natural, né? Isso faz parte Sim. de sua vida. É. Mas para muita gente que às vezes não pratica um esporte, então a pessoa pode ser mais desconectada, né? Então, Sim. se fazer aí umas perguntas, eu durmo bem, acordo durante a noite ou não? Como é que é a minha alimentação? Quantas horas por dia eu estou trabalhando, né? O que eu tô... Durante quanto tempo que isso acontece? Qual foi a última vez que isso não aconteceu, né? Para a pessoa ter ali, falar, opa, acho que eu preciso dar uma diminuída aqui, né? Porque normalmente, assim, até já li um pouco sobre quando aconteceu no meu time, que eu também estava tentando ajudar mais, não é um caso do tipo, eu tive um burnout, então eu vou tirar uns dias de folga aqui para dar uma acalmada e aí eu volto na performance. Não, você tem que mudar alguma coisa estrutural para o seu estilo de vida ser melhor para você. Não é que 2 dias de folga, 1 mês de, eu vou, sei lá, me desconectar do trabalho por 1 mês e voltar. Não funciona, você precisa voltar e mudar. Senão, realmente é outro caso e que vai ficar difícil de não acontecer de novo, né? Então, é bem crítico isso, Legal. de prestar atenção mesmo nas pequenas coisas da rotina, assim. É a dieta radical versus a educação alimentar. Não adianta, fica 30 dias sem comer doce, depois volta igual um maluco aí e já era. Livros. Tem algum que você indica pra gente que marcou sua carreira ou sua vida pessoal, que você curte, algum marcante assim, ou outras coisas, curso? Então, eu vou falar de um livro que eu li recentemente que tem mais a ver com esporte, mas é que eu acho que o mindset é muito legal, que é um livro que chama Ultramaratonista, e aí ele era um cara de mundo corporativo. Vou tentar não dar muito spoiler, né, para não acabar com o livro, mas que ele vai um dia sair para correr e de repente ele correu, sei lá, 30 quilômetros porque justamente ele estava tentando dispersar, assim. Só que aí é um cara de performance que ele vai, assim, o que é meu limite? Eu já fiz isso, eu vou para mais um, mais um, mais um. E é legal o livro porque ele não romantiza em nada, assim. Então é muito bom porque ele fala das partes legais de performance, de superação, que é o que move, né, ele, mas ele também conta a realidade ali do dia a dia que, putz, é cruel. Você olha e você fala, esse cara, ele é maluco, isso não é pra todo mundo. Então, assim, é legal pra ver da história dele, mas é uma história bem realista, assim, isso que eu gosto. Então, É executivo também, trabalha no mercado. Sim, ele exato, ele era executivo, então esse é o ponto. Pensa. Tem família, 2 filhos, então, assim, é uma pessoa normal. Isso que é bem legal. E eu fico vendo, assim, o tanto de escolhas, né? Cara,
são às vezes restrições mesmo a um Aham. monte de coisa, né? Sim. É o que comer, é a hora que vai sair, a hora que vai voltar para casa. Enquanto a galera tá lá, vai até às São 3 da manhã, escolhas. fala, não, eu vou acordar às 4, porque eu preciso correr. E É, aí você, sei lá, já deixa de beber uma bebida alcoólica, já deixa aham, de comer um negócio mais pesado. Não, tem que me... sim. É muito louco, né? É, É mas muito é louco. isso, são as restrições, mas é aquilo. Pô, tô indo em busca de algo que me faz sentir realizado, sabe? Uhum. Então, como que você coloca na balança e equilibra com o resto da vida, porque é um ponto, né, de família, principalmente. Então, acho que é interessante. Boa. Bom, Mari, seguinte, a alta cúpula da Rect entrou em contato comigo aqui e eles vão lançar um produto. Você não tá sabendo ainda, você tá sabendo agora por Ai, mim, que beleza? Eles me ótimo! contaram primeiro aqui, nesse caso a gente manteve o sigilo aqui o tempo todo e esse Uhum. produto vai chamar Mari Bueno 1G, tá? E é um produto de alta performance. E aí a gente precisa da sua ajuda aqui pra gente ver se o produto tá tudo certo, o que é que vai ter na bula desse produto? Fala pra gente. Muito bom. Eu acho que na minha bula tem simplicidade. Eu acho que isso pra mim putz, eu coloco isso em tudo que eu faço. Tem disciplina, tem a busca pelo melhor que você pode fazer em qualquer coisa, independente do que seja. Pode ser uma coisa de lazer, pode ser, eu vou me dedicar à minha casa. Tá bom, eu quero que a minha casa seja a mais legal pra mim e pra minha família. Como que eu faço isso? E eu acho que também um pouco de leveza, porque senão fica tudo muito chato e a gente já trabalha muito, assim. Então, no meu produto, eu preciso de um pouco de leveza para levar a vida de uma forma mais divertida, inclusive. Então, o equilíbrio vem também de família, vem de amigos, que eu valorizo muito. Então, apesar de eu correr e ser maratonista, eu amo ir num bar e tomar um chopp com os meus amigos. Então, assim, é uma coisa que eu não abro mão. Então, tem equilíbrio. Sim, Eu acho que é isso. boa. Você falou de simplicidade, Aham, e você falou que leva isso pra tudo. aham. Me dá uns exemplos. Putz, eu sou muito prática. Então, assim, eu sou. Até falando assim, às vezes eu falo, ai, eu queria não ser tão direta, porque às vezes as pessoas também se assustam, né? Putz, no trabalho pra mim vamos fazer uma apresentação tal. Mas a gente vai usar essa apresentação? Porque se a gente não for usar, a gente não vai fazer. Pra mim é isso. Porque assim, para mim como que a gente usa o nosso tempo da melhor forma. E aí eu gosto de dedicar tempo para as coisas que vão fazer diferença. Tanto o meu quanto da minha equipe, enfim, de quem tá comigo. Então, assim, eu tento fazer isso no máximo, assim. Eu tento desafiar diretrizes que vêm vocês precisam fazer isso. Preciso mesmo. Por quê? O que isso vai agregar? Ou não estou fazendo, às vezes vem o time de vendas falar comigo. Eu falo, como que eu posso te ajudar? Porque às vezes uma campanha de marketing é legal, mas o investimento no ponto de venda vai fazer mais diferença. Então vamos ver como que a gente alavanca o resultado da marca. Para mim, o que importa é a marca como um todo. Então eu levo isso muito ao pé da letra, assim, no meu dia a dia, e eu tento ajudar a minha equipe com isso, porque às vezes acontece muito principalmente multinacional, é assim que tem que ser. Por quê? Quem falou? Uhum. Porque o global me falou que eu preciso preencher isso aqui. Precisa mesmo? Tem certeza? Posso falar com ele? Então eu vou lá e pergunto, sabe? Então eu sou meio mala nesse sentido, mas porque eu acho que a gente deve focar nossa energia e nosso tempo no que faz a diferença, assim. E não desperdiça tempo. Pô, Pois é. tem uma coisa que eu vejo, acredito que nós, latinos, somos mais emotivos Uhum, e vejo em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, que é uma turma que eu já trabalho há muito tempo, uhum, é impressionante a diferença. Uma época,
Não sei, o Neil, meu sócio, ele me ligou e pediu para ajudar na expansão para outros países, etc. A gente estava em 4 países, se eu não me engano, na época. Uhum. E aí ele falou, porra, você é um cara muito bom de números, não sei o que, você vai... E eu gosto muito do financeiro, não sou um bom financeiro, mas eu gosto de um financeiro conectado a negócio. Gosto de tudo conectado a negócio. RH conectado a negócio, então não vem com esse financeirão de balancete, planilha. Porque agora o fluxo de caixa... Tá, não interessa, mas e aí? O que o negócio muda por conta do que você tá me trazendo, né? E aí eu falei com o Neil, falei, cara, a gente implementou isso aqui no Brasil, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Ele falou, agora você vai aqui no CFO dos Estados Unidos e vai falar que ele tem que fazer isso. Não, cara, eu não sou chefe dele. Mas não importa. E, meu Deus, como eu tive dificuldade. E aí, a gente teve uma reunião que ele me fez um pedido para passar uns feedbacks lá para... Ainda bem que eu tô falando isso em português, né? Porque se tivesse em inglês, ele ia me xingar depois. Mas eu tinha que passar um feedback claro lá para essa pessoa. Já tem muitos anos isso, não trabalha mais com a gente. E, cara, eu caguei no rolê. Não falei nada claramente do que era pra falar. Terminou a ligação. Aí o sócio do Neil me ligou e falou assim, você arruinou a reunião inteira. Que horror. Ele usou esse adjetivo. Você arruinou. Ele foi sincero com você, cara, pelo menos. E aí eu fui aprendendo, e assim, só um ponto que é muito legal, boa parte das pessoas que vêm aqui, das executivas e executivos de marketing, tem exatamente essa característica de ser clara, direta e objetiva. Sem ser babaca. Só que a gente tem, no Brasil, no geral, uma associação de que ser direto é... Não, mas você precisa trazer gentileza na conversa, você precisa... Cara, quanto mais fofo você for, daqui a pouco você abraça a pessoa, fica dando beijo nela e etc. Ela vai achar que, porra, eu preciso ser promovida aqui, eu sou demais. Porque tudo comunica, né? Não, tudo comunica. Então, eu acho muito legal, e é uma característica que eu definitivamente não tenho e venho buscando aprender, que é essa clareza. Isso daqui está péssimo. Isso está ruim. Esses dias eu fui falar com a pessoa, eu falei, cara, eu vou exercitar isso. Não gostei da apresentação e etc. Eu falei, nossa, cara, eu ia falar antes assim, cara, vamos ver aqui uma forma de como que... Cara, uma forma não. Aí eu falei, não, deixa eu... Enfim, já adquiri ali um bom relacionamento com a pessoa. Falei, cara, deixa eu fazer uma coisa que eu tenho dificuldade e você vai me entender. Isso tá péssimo. Muito ruim. Muito ruim. E aí ela até riu assim. Porra, cara. Ai, cara, pronto. Falei. Então nessa frase você já entendeu, não entendeu? Já entendeu que tá muito ruim isso? Entendi, cara. Então agora deixa eu te explicar por quê e vamos trocar uma ideia aqui, cara. Porque não foi isso que eu pedi e talvez... possa ter sido um erro meu na comunicação também, pedi errado, pedi com pressa, você fez com pressa, então vamos lá, vamos trocar uma ideia juntos aqui pra esse negócio não ser ruim e ficar bom? Sim. Aí no final ele falou, cara, pô, que massa essa conversa, velho, que top, olha, e é tudo muito mais fácil, né? O mundo é muito mais fácil. É que não é fácil, exatamente isso. Eu acho que tem gente que gasta muito mais energia. Você fica, ai meu Deus, sofrendo, né? Mas depois você vê que vale a pena. Exatamente. Porque é bom para todo mundo, assim. Eu acho que quando a mensagem... se você passa uma mensagem que não era a que você queria passar... também isso vai voltar de outra forma e aí não vai chegar a lugar nenhum, né? Ou vai para lugares errados. Então, assim, caminhos que você não queria. Aí você vai ter que resolver o problema, que é, tipo, pior ainda. Então, assim, eu acho que às vezes eu sou direta com facilidade. Quando eu penso muito, aí eu fico gastando muita energia e ferrou, aí eu me sinto mal. Mas eu aprendi também a exercitar isso, porque quanto mais você faz, menos... difícil fica e você vê os benefícios. Então eu acho que isso de falar diretamente também, outra coisa que eu aprendi muito na Rect é de visibilidade. Eu não era uma pessoa que gostava de aparecer muito, do tipo, ai, eu vou levantar a mão aqui e vou falar, olha que legal que eu fiz. Tipo, eu achava isso um saco. E esse negócio de politicagem, de relacionamento e tal. Mas, sinceramente... funciona. Então, assim, tem que fazer. Meu, exercita que vai te ajudar muito. Então,
eu tento também passar pro meu time do tipo, ok, você tá com dificuldade, então vamos te colocar num ambiente seguro para fazer isso algumas vezes. E principalmente para desenvolver as pessoas, assim, porque também jogar lá nos leões Não, vai resolve. queimar, não dá certo, não é legal e, tipo, não funciona. Mas construir esse ambiente seguro e que as pessoas confiam umas nas outras também gera essa liberdade. É o que você falou, quando você conhece melhor a pessoa, você se sente mais à vontade até para dar uma mensagem ruim. Aham. E aí fica muito mais construtivo, assim. Então, assim, eu acho que eu também tenho casos de que eu sou tão íntima que eu falei pra pessoa, eu falei, olha, se eu estiver pegando muito pesado, você me avisa, mas eu tô fazendo isso pensando em você. Eu quero que você melhore, evolua, cresça na carreira, que é o que você tá me falando que você quer. Mas se você estiver achando que eu tô falando de um jeito que não tá legal, me avisa. Porque eu também preciso ter o feedback de como eu tô me comunicando. Mas, no geral, o que as pessoas me falam é, você é direta e firme, não é mal educada e nem passa do limite, sabe? Então, Uhum. acho que também a gente tem que saber como ficar nesse limite do estou me comunicando bem, mas também não tô brigando e, enfim, tem conflitos, óbvio, mas que são conflitos positivos. Sim, Que a gente sai da sala e vai tomar um café. Então, assim, é trabalho. é isso aí. O Neil, uma vez, eu tava na casa dele, lá em Los Angeles, e aí a gente tava enfrentando um desafio aqui no Brasil, e ele começou a me descascar. Tá, você tá fazendo isso, aquilo, não sei o que, tá errado, bro. E, cara, mas ele me deu tanta bronca. E eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu tava com meus outros 2 sócios, que são brasileiros, aí eu gritei os 2 em português. Falei, o Neil não vai entender nada. Uhum. Aí eu, Neil, just a second. Aí, falei, ó, pode vir aqui, tá? Para de arrumar a mala aí, vem pra cá, tô tomando esporra, tô sozinho, não vou tomar sozinho, galera. Vem pra cá porque... E aí eu falei de um jeito assim, vem pra cá porque tá foda aqui, ó. Vamos Tô apanhar meio junto. puto aqui, vem, chega aí e tal. Aí eu falei com o Neil, só chamei os meninos aqui, porque eu acho importante eles escutarem também e tal. Aí você E aí deu uma... começou do zero, tudo de novo, tá. Aí ele terminou, ok, terminou, ok, e eu por dentro assim, cara, tava muito pé da vida. Aí ele, onde que a gente vai jantar? Então, Aí eu, não, cara, eu não quero jantar com esse cara, mano, você não tá entendendo. E a gente ia sair de Los Angeles pra São Diego, que era muito perto, e ele ia de avião. Ele falou, não vou de carro não, são 2 horas, sei lá quanto tempo dirigindo e tal. Falei, beleza, nós 3 vamos de carro, que a gente vai vendo, trará. Aí ele, vou de carro com vocês. Vou de carro, a gente para, eu vou mostrar a vocês o melhor hambúrguer de não sei o quê. E eu falei, cara, não Não é faz possível, sentido né? isso. E o cara quer jantar, eu não quero jantar com você, cara. Eu quero conversar com você daqui a 3 dias, mano. Você não tá entendendo. Muito legal. E aí, cara, não que eu tenha aprendido isso 100%, mas acho super bacana. Essa firmeza com o problema e com a situação. É. E ela tem que melhorar. E agora, beleza, a gente acabou de falar disso, vida que segue, né? Isso é muito bom. Não, e detalhe, provavelmente ele estava, né, descascando, mas com um objetivo de vamos melhorar. Isso, exatamente. Né? Não era só exatamente. pelo, eu vou bater neles aqui e exato. depois vamos jantar. É, Ele seria dupla personalidade. Exatamente. E é o que você diz, qual é o objetivo em comum? É. Né? Pô, você falou, Rect, cara, todo mundo tem que vender, todo mundo quer vender. Então, partindo dessa premissa, vão ter discussões sobre Isso. assuntos e pensamentos divergentes e vida que segue. É. Bom, muito obrigado. Obrigada. Adorei nosso papo. Adorei Tempo também. voa, como sempre, quando as respostas são maravilhosas aqui. Aprendi bastante algumas coisas. Fico irritado que não tem uma restrição aí a galera ficar imitando as embalagens. Mas você já me falou aqui que é assim mesmo. Quem é o primeiro tem que olhar pra frente e não olhar pra trás. Exatamente. Muito bom ter você aqui com a gente, Mari. Obrigadão. Obrigada, Rafa. Foi um prazer. Obrigada. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu.